Muito bem, ficando ainda no Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, Cássio Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, restringiu o alcance da lei da ficha limpa. Isso está dando o que falar no debate público, principalmente na internet. A lei estabelece um prazo de 8 anos de inelegibilidade para políticos condenados em tribunais colegiados ou que tiverem um mandato cassado. Até então, a lei determinava que o prazo de 8 anos começava a ser contado depois do cumprimento da pena. Repare aí essa distinção entre condenação e cumprimento da pena. Em uma decisão liminar no domingo, Cássio suprimiu esse trecho. Com isso, o prazo começa a ser contado a partir da condenação, o que reduz o tempo de inelegibilidade. A decisão de Cássio deve ser analisada pelo plenário do STF no ano que vem. Na semana passada, Bolsonaro disse em live que concordou com a decisão de Cássio, que beneficiou Lula em uma ação na segunda turma. Hoje, a PGR recorreu dessa nova liminar do Cássio Marques. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, argumenta que o Supremo rejeitou a tese sustentada por Cássio quando declarou em 2012 a validade da legislação que restringe direitos políticos de condenados em segunda instância. O antagonista.com deu essa notícia agora há pouco desse pedido do vice-PGR, não é o Augusto Aras, é o Humberto Jacques. Portanto, reagindo aí, assim como fizeram vários procuradores nas redes sociais, à decisão monocrática, a canetada do Cássio Marques, Mário, a despeito de uma decisão colegiada anterior. Já chegou sentando na janela, né? Eu vou apontar aqui 2 pontos, né? O primeiro ponto é exatamente esse. Como é que pode um ministro, numa decisão monocrática, contrariar um aspecto, né, de uma lei que já foi pacificada pelo STF há quase uma década, né? Isso é um evidente absurdo. Não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente não será a última. Essa possibilidade, então, de um ministro tirar da cachola um argumento qualquer para contrariar uma decisão do colegiado, do plenário do STF. Então, assim, não haveria mais o que discutir sobre a lei da ficha limpa, né? Já está... O texto da lei já foi examinado, escrutinado, votado, julgado. No entanto, nós temos essa excrescência no Brasil, que é um ministro qualquer do Tribunal Superior, principalmente do STF, contrariar o que já foi pacificado pelo próprio tribunal. Esse é um aspecto que é absurdo. O segundo aspecto é o seguinte: eu gostaria de perguntar a você o seguinte, Felipe. O sujeito é condenado, não importa o crime que ele cometeu, ele é condenado a uma pena de prisão, uma pena qualquer. No momento que ele é condenado, ele passa a ser inocente ou ele passa a ser inocente depois de cumprir a pena? Como é que é? Essa aí foi até complicada. Esse é o ponto. O sujeito que é condenado, vamos lá, o sujeito que é condenado por corrupção. Sim. Muito bem, ele foi condenado por corrupção na última instância, certo? Ele passa a ser inocente quando ele é condenado ou quando ele acaba de cumprir a pena dele? Ele passa a ser inocente quando ele acaba de cumprir. Pois é. Então, ele não é inocente nunca, na verdade. Não, ele passa a ser inocente, digo, formalmente perante a lei. Ele pagou pelo seu crime. Pagou pelo crime cometido. Ele pagou pelo seu crime quando ele foi condenado ou quando ele acaba de cumprir a pena. Obviamente, quando ele acaba de cumprir a pena. Então, o que o senhor Cássio Marques fez foi o seguinte: ele absolveu o sujeito no momento que ele é condenado. Não é? Porque, veja, a lei da ficha limpa prevê que sujeitos criminosos, né, gente com crime nas costas, não pode ser eleita, né, é inelegível por 8 anos. Obviamente, o sujeito só passa a ser inocente perante a lei, ou inocentado, digamos assim, pagou pelo seu crime, depois que cumpre a pena. Com a decisão do Cássio Marques, ele simplesmente diz o seguinte, olha, nas entrelinhas, não, o sujeito, quando é condenado, ele já pagou pelos seus crimes. Então, ele já pode contar a partir dali o seu tempo de inelegibilidade, o que é um evidente absurdo. Você entende? Porque o sujeito só passa a ser inocente aqui, o inocente ponha grandes aspas nisso, ou seja, só pagou pelos seus crimes à sociedade quando ele acaba de cumprir a pena dele.
E não quando ele é condenado, você entende? É ilógico a decisão do Cássio Marques, para além de, na minha visão, absurda do ponto de vista da segurança jurídica, né? Ela também é absurda no mérito, porque um sujeito condenado, ele só terá pago a sua dívida com a sociedade depois de cumprir a pena, e não no momento que ele é condenado. É por isso que a lei da ficha limpa prevê inelegibilidade a partir do cumprimento da pena, porque ali o sujeito está outra vez quites com a sociedade, e não quando ele é condenado. Então, isso assim, é um contrassenso lógico. Ninguém precisa... Só formulando de uma outra maneira, a partir do momento que ele cumpriu a sua pena, quer dizer, ficou preso lá durante determinados anos, aí ele sai da prisão. Aí sim ele poderia desfrutar uma vida relativamente normal. Nesse momento entra a inelegibilidade, que é naquele momento em que ele pode voltar às tarefas da sociedade. Olha, tem uma quarentena aqui para disputar cargos políticos. De 8 anos ele não pode disputar cargos políticos. Porque da cadeia não vai disputar, embora no Brasil isso eventualmente quase aconteça. Sim, mas a questão é quase filosófica, sim, você entende? Quer dizer, não é possível você achar que o sujeito pode contar tempo de inelegibilidade a partir do momento que ele é condenado e não em que ele cumpriu a pena, né? Porque você está, na prática, absolvendo durante um tempo, o tempo de cumprimento da pena, o sujeito. Porque, olha, não, ele é inelegível a partir da condenação. Então, peraí, a partir da condenação ele não é inocente. Ele passa a ser inocente, ou quites com a sociedade, como queiram dizer, a partir do momento que ele cumpre a pena, e não a partir do momento que ele é condenado. Senão a cadeia estaria cheia de inocentes. Concorda? O sujeito foi condenado, então ele já é inocente. Não é assim que funciona. É por isso que a lei da inelegibilidade, a lei da ficha limpa, prevê a inelegibilidade a partir do cumprimento da pena. Ou seja, uma vez cumprida a pena, né, ele tem que cumprir ali uma quarentena de 8 anos para poder se candidatar. Porque a partir dali, ele passa a ser um cidadão quites com a justiça, né? O que não tem nada mais a temer. Mas ele tem esse ônus. Porque senão, é claro, é isso que você falou, quer dizer, também, né? Bom, então, se o sujeito não foi condenado, 4 anos de prisão, 4 anos depois de ser solto, ele pode ser candidato. Então, significa o quê? Que os 4 anos de prisão que ele cumpriu, nesse período ele foi inocente, não foi, você entendeu? Não é, porque a lei da ficha limpa não é uma condenação, veja, não é uma condenação pelo crime que o sujeito cometeu. A lei da ficha limpa, a condenação pelo crime que o sujeito cometeu já foi dada pela justiça na sua sentença. Sim. A lei da ficha limpa, ela quer higienizar a política, né, de gente que cumpriu pena por qualquer crime que seja. E ao fazer isso, inclusive, por uma questão até de prevenção. Né? Porque quando você dá 8 anos para o sujeito poder se eleger, ele tem que estar limpo durante esses 8 anos. Então ele tem que ter uma vida proba, certo? Então é uma garantia para a sociedade. Isso tudo foi pensado na época da ficha limpa. Agora vem o Cássio Marques, né? E eu vou te dizer uma coisa, viu, Felipe? Eu acho que o Cássio Marques deu essa liminar já amparado novamente numa jurisprudência de ocasião que deve ser discutida. Ele fez, sabe, isso para mim é jogo jogado, né? Com a jogada combinada. Vai levar para o plenário e é muito possível que ele consiga emplacar a tese dele, que é uma tese, na minha opinião, maluca. É difícil de acreditar que ele fez isso sozinho, numa canetada, acabando de chegar ao Supremo Tribunal Federal, sem um eventual aval do Gilmar Mendes, por exemplo, com quem ele tem votado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que a gente desconfia. Eu acho essa expressão quite com poder judiciário, na verdade, até melhor para quem já cumpriu a pena, porque as pessoas não gostam de falar, mas eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Tem crimes que a pessoa não fica quite com a sociedade nunca. Você destrói a vida de uma pessoa, ou literal ou metaforicamente. O assassino, por exemplo, o assassino matou uma pessoa, essa dívida não é paga nunca.
O sujeito pode passar anos na cadeia, ele fica lá, quite com o poder judiciário. Não, mas aí você tem que entender, aí assim, a gente pode entrar aqui numa Não, claro, estou falando de uma questão filosófica só de... O poder judiciário, né, veja, quando o Estado é estabelecido, obviamente, o que é o Estado? O Estado detém o monopólio da justiça e da violência para que os indivíduos não façam justiça pelas próprias mãos. Claro. Então, quando você diz que ele está quites com a sociedade, é por meio do poder judiciário. Eu não estou dizendo aqui que, obviamente, o sujeito que matou, né, a família vai perdoar e ele vai estar limpo disso. Não, a nódoa fica, é claro, mas ele tem que cumprir uma pena formal imposta pelo Poder Judiciário que representa a sociedade, né? Sim, exatamente. Eu não fiz ressalva ao seu comentário, é só que eu gosto de explicar essa expressão para deixar claro que pessoas que matam outras pessoas, elas não pagam essa dívida, a pessoa morreu. Quer dizer, deixa aí parente de luto, uma pessoa morta, não é porque passou tantos anos que pagou a sua dívida com a outra pessoa. Essa dívida é eterna, ela cumpriu um castigo determinado em lei. Agora, o curioso dessa decisão do Cássio Marques, que ela vai contra a decisão do plenário, produção, pode botar aquele print do acórdão da decisão do plenário sobre a lei da ficha limpa. E tem aí um trecho que mostra que o voto vencido foi justamente do Luiz Fux, que era o relator desse caso e hoje é presidente do Supremo. A gente tem mostrado como o Luiz Fux não é dessa ala anti-Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, embora, claro, que mereça a vigilância também, como todos os ministros, mas nesse caso ele foi voto vencido porque ele votou de uma maneira similar a essa decisão do Cássio Marques. Então gera preocupação também, se o caso for levado ao plenário, se o Luiz Fux vai voltar a ter um voto semelhante e aí pesa a balança para o outro lado. Está lá escrito, vencido o relator, em parte mínima, naquilo que em interpretação conforme a Constituição admitia a subtração do prazo de 8 anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado. Então, Luiz Fux defendia que houvesse ali uma subtração, que esse tempo passado entre a condenação e o trânsito julgado, pelo menos em julgado, fosse descontado desse prazo de 8 anos. É similar à decisão do Cássio Marques, mas de qualquer forma é só para a gente mostrar que houve uma deliberação em plenário que abordou esses elementos também. E aí o sujeito vai numa canetada sozinho, querendo mudar tudo. Você queria falar, Mário? Só enfatizar que a inelegibilidade não faz parte da pena imposta pelo crime específico. Então, assim, é absurdo você criar uma coincidência. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A lei da inelegibilidade, da ficha limpa, é justamente uma adição, certo? A sentença específica. Até, como eu disse, para que haja uma garantia da sociedade, para a sociedade, que nos 8 anos depois de cumprida a pena, o sujeito não voltará a incorrer em crimes. E o Cássio Marques, com essa decisão, ele conseguiu deixar até o ministro Marco Aurélio Mello perplexo. Marco Aurélio disse em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, aspas, não dá para, em cima de uma eleição, você inovar ante a esse princípio constitucional. Há esse princípio, ou seja, se nem o legislador pode inovar, o judiciário poderá? Aí que fica a pergunta no ar. Por isso eu vejo com uma certa perplexidade, porque o Supremo já tinha enfrentado essa lei, né? Fecha o aspas. Então essa foi a ponderação do Marco Aurélio Mello, citando, Mário, aí mais um elemento aqui para a nossa conversa, essa proximidade com a eleição, porque tudo isso está sendo pensado para que políticos que entraram, foram enquadrados na lei da ficha limpa, possam se candidatar mais rapidamente. E aí tem gente vendo aí a marola dessa última eleição municipal de 2020, tem gente olhando para 2022, tem gente pensando em 2024, 2026, todas as eleições vindouras, cada um de acordo com o seu cálculo do término do prazo de inelegibilidade. Se esse prazo é diminuído, eles são beneficiados. Então existe pressão para que isso aconteça. Não, e a lei da ficha limpa, a gente tem que entender que não é só para político, né? Vale para todo e qualquer cidadão. Então, assim, ok, tá, o sujeito mata, como você falou, chega um crime de homicídio. Bom, então ele passa a ser ficha limpa no momento, a partir da condenação, então ele pode se candidatar numa eleição, porque já se passaram 8 anos. Olha, sem comentários.
O autor da ficha limpa, Marlon Reis, disse ao antagonista, abro aspas, a decisão proferida pelo ministro, é o Cássio Marques a quem ele se refere, afronta a grande conquista cívica representada pela lei da ficha limpa. A inelegibilidade decorrente de condenações criminais em casos como de crimes contra a administração, homicídio, sequestro e estupro não pode ser equiparada à proveniente de outros fatos de menos relevância. Não faz sentido que um só ministro possa afastar a validade de um entendimento já afirmado anteriormente pela Suprema Corte. Fecha aspas. Então ele toca aí nesse ponto que a gente tocou e ainda fala da equiparação de crimes de relevância distinta. Ele, repito, o nome é Marlon Reis, é o autor da lei da ficha limpa, que teve aí todo um endosso popular na época, né, Mário? Aos poucos, todas as conquistas obtidas na luta contra a corrupção, né, estão sendo derrubadas e pela mais alta corte de justiça do país, o que torna tudo ainda mais decepcionante. E vale só o último elemento para a gente abordar, que o Cássio Marques foi indicação do Jair Bolsonaro e tinha ali vários aliados do presidente da República que passaram um pano, que defenderam que era preciso confiar no presidente. Sempre que o presidente toma alguma decisão que é contrária a uma bandeira supostamente conservadora que ele ergueu na campanha de 2018, existe esse discurso que é preciso confiar nele, no fundo é o xadrez 4D, no fundo ele precisa governar, etc. E assim se tem justificativa para tudo, né, mano? Eu acho que dessa pauta conservadora, o principal ponto devia ser contra o estupro da justiça, né? Mas infelizmente não.